Oi, gente! Estamos aqui reunidos para mais um Na Hora H. Esse programa que é uma mesa redonda, que na verdade são 2 sofás, onde a gente sempre vai debater algum tema. E o tema de hoje é sexo na cultura pop. Mas antes da gente começar a conversar, se inscreva no canal, ativa ali o sininho para você receber sempre notificação e deixa ali o seu comentário, o seu joinha, que vai ser muito incrível, tá? Hoje a gente vai conversar sobre sexo na cultura pop. Então a gente vai falar sobre livros, filmes, séries, enfim, tudo que pode ter vindo a te influenciar de alguma maneira em relação a sexo. Verônica, você quer levantar uma primeira questão? Porque aí não tem uma ordem. Alguma coisa disso tudo que eu falei já te influenciou positivamente ou negativamente pro sexo? Cara, eu falar assim, acho que o primeiro, na verdade, assim, o primeiro livro que eu li, assim, que tinha muito sobre isso de sexo, onde eu comecei a ler mais, igual você falava, sempre consuma alimentariamente com putaria. Que eu comecei com isso foi 50 Tons de Cinza, que eu acho que é o mais famosão de todos e curiosidade até pra quem não sabe, mas 50 Tons de Cinza surgiu através de uma fanfic de Crepúsculo. Eu adorava Crepúsculo e aí fui pra essas fanfics mais hot, assim, e é isso onde surgiu 50 Tons de Cinza. Foi o primeiro livro que eu li que me abriu a mente pra esse tipo de literatura. Mas ele mexeu com você em algum lugar, assim? Porque assim, até é importante falar, eu falo de alimentar a mente com putaria porque pra mulher funciona diferente a questão da visão e do lúdico, né? De usar o pensamento. Então assim, muita gente na época, eu lembro que eu fiz uma das primeiras palestras sobre sadomasoquismo na Livraria Nobel, assim que ele lançou. E eu lembro de muita gente falando, eu não vou ler porque ele se passa no sadomasoquismo. Isso mexeu de alguma forma com você? Porque era justamente o que eu falava, tipo, isso não vai acontecer. Você não vai virar sadomasoquista porque você lê um livro, entendeu? E isso mexeu, aguçou de você querer usar, sei lá, uma algema, um troço desse ou não? Não, foi legal, tipo, pra eu começar a conhecer um pouco sobre o que era isso, porque, tipo, não tinha essa noção mínima que todo mundo tem, que acha que, tipo, as pessoas acham que é coisa de outro mundo. E lógico, você tem de vez em quando dá uma amarradinha, uns negocinhos aqui, dá um... Tá vendo aí? E Adonis, assim, né, vou pro contraponto, assim, né, vocês, os homens, não têm tanta tendência a ler livros, né, se a gente voltar na história aí, desde as revistas de antigamente, que tinham aqueles contos, que os meus irmãos, inclusive, guardavam embaixo do colchão, eu sabia, então eu li. E Júlia e Sabrina, que estava sempre com seios entumecidos, né? Toda primeira vez as mulheres tinham orgasmo, era incrível. Sensacional. Né? Mas vocês não são muito disso, né? Vocês são mais visuais. Então, como é que mexeu com você alguma coisa de livro, conto, enfim, série, alguma coisa desse tipo? Eu acho que realmente a questão de livro é um pouco menor, até porque, olha o exemplo que você deu, os 50 Tons de Cinza, que, porra, é o que mais se ouvia era homem sacaneando, e finalmente a mulher encontrou o pornô dela, então, cara, você viu um cara com 50 Tons de Cinza na mão, ele ia ser zoado, porque isso estava acontecendo, que é completamente necessário, mas era muito ligado ao Crepúsculo, então era uma coisa de acontecer. Então nunca tive isso em livro. Acaba sendo uma coisa mais de filme e tudo mais. Não, é difícil falar de um filme específico, de alguma coisa pontual. Mas você tem muita coisa ali, você até cria muita expectativa, porque se por um lado o pornô ele acaba te ensinando algumas coisas esquisitas, o filme ele também mostra, filme de Hollywood e tal, ele mostra um sexo que é meio espalhafatoso demais, que também não é uma coisa muito realista. Então você acaba esperando aquele sexo estético de Hollywood e também é uma coisa que quebra a expectativa legal, né? Porque o pessoal tá sempre arrumado, maquiado, cabelo no lugar, tá todo mundo... Não tem, quando tá suado, é um suado de propósito. Não, suado chique. Esquema. Isso, é um uma leve borrifada. Exatamente. Ninguém acorda com bafo e já começa a se enrolar ali, é tudo bonito. Então tem muito esse lado, pra mim é mais assim. Eu tô vendo aqui alguém segurando um negócio e eu vou perguntar aqui, Bruna, vou deixar a Júlia aqui pro final, que eu gosto dela. Bruna, você me conta um pouco sobre o que te influenciou, ou se te influenciou, sim, que eu já estou vendo na tua mão, de alguma pro sexo, assim, pra tua vida sexual, na verdade, né? Não pro sexo especificamente. Então, é impossível pra mim falar de influência sexual sem falar em Sex and the City. E eu vou muito mais além. Sex and the City não só me influenciou sexualmente, mas influenciou também em todos os campos de relacionamento, amizades, em todas as relações.
E cara, Sex and the City pra mim foi a primeira série que eu vi que mostrou que realmente nós mulheres podemos transar sem preocupar com o que os outros vão pensar. Trouxe isso da liberdade sexual da mulher, de 4 amigas poderem conversar sobre sexo e ser natural, não ser algo escroto, como a gente imagina que roda de homem conversando sobre mulher é. E não que seja sempre, né? Obviamente não dá pra generalizar. Mas Sex and the City pra mim é crucial pra essa temática de sexo, assim. E o Rabbit veio Sex and the City, né? Ficou... A Eloá pode falar muito melhor que eu, né? Não, ele ficou muito famoso no Sex and the City. Eu, na verdade, quando lançou no Sex and the City, eu já trabalhava com sexualidade. Vou ficar quieta, mas é verdade. Mas ele ficou muito famoso no Sex and the City. Mas é importante falar que eu tenho 38 anos, o Rabbit tem 37 de mercado, tá? Ele foi inventado em 1983 e, assim, foi banido, inclusive, por 2 anos de Nova York. Não se podia vender ou falar do Rabbit, e aí depois disso ele voltou com tudo, tá? Qualquer vibrador, na verdade. Então o Rabbit veio até para influenciar o De Pernas pro Ar, né? Você vê que a influência do Sex and the City, na verdade, deu uma liberdade inclusive do que você falou, achei incrível, de poder conversar abertamente sobre tudo e que a amizade não tem que ser perfeita sempre. Então isso foi muito bom, assim, poder jogar numa roda a Kim Cattrall sem calcinha, saindo do escritório porque ela tá passando uma pomada ai, gente, menopausa, sabe? Então era muito, muito leve falar sobre sexo na série, eu concordo com você. Mas só Sex and the City ou algum livro? Já se interessou por leitura erótica ou não? Eu nunca li nenhum livro erótico, eu comecei a ler esses dias, mas... Vou te mandar um hoje. Mas parei. Qual? Nossa, eu não lembro, eu baixei algum no Amazon Prime, assim, caguei. Não foi o meu não, né? Tá. Inclusive, gente, o meu Luxúria Sigilosa tá lá no Hotmart pra quem quiser. Não foi o seu, amiga, não foi, eu preciso ler o seu. Mas assim, trazendo o livro, não dentro dessa temática, teve um livro que eu li na escola, que foi a minha primeira experiência com sexo dentro da literatura, que um livro chama Depois da Primeira Viagem. Depois daquela viagem. Depois daquela viagem. Assim, é mais no contexto de educação, né, assim, sexual, a menina perdeu Vou dar um pequeno spoiler, né? Quem não leu na escola, a menina perde a virgindade num navio, com acho que 16 anos, novinha, e na primeira vez dela ela já contrai a AIDS, né? O HIV, na verdade. E foi, acho que assim, desse livro até hoje, eu li todos os livros da Bruna Surfistinha, gostava bastante dela, assim, né, da literatura dos livros dela e tal, dos relatos. Eu também era novinha, sei lá, devia ter uns 17, 18 anos no máximo. Mas livro mesmo, eu não cheguei a ler nenhum erótico, assim, com essa temática pesada. Então agora eu quero saber de você, Julinha. O que já te influenciou sobre a temática sexo ou sexualidade? Já abriu teus olhos? O que já mexeu com você nesse quesito? Então, tava lembrando agora que quando meu primeiro contato, assim, quando eu era adolescente, eu assisti Amizade Colorida. E assim, é um filme até mais leve, né, do que 50 Tons de Cinza, assim, que tem uma... Nossa, nem se compara. Que eu nunca assisti, mas eu acho, mas é mais profundo também, porque pega outros tipos de questões. Mas assim, como na minha adolescência foi a primeira vez que eu me vi como uma pessoa, eu comecei a descobrir minha sexualidade a partir dali, sabe? Que eu vi essa possibilidade, porque antes você tá vendo as outras possibilidades, tá na escola, você não pensa nisso. E eu lembro que isso até, assim, eu vejo que teve influência, assim, na minha vida até hoje em dia, nas minhas relações e tal. E é um filme que eu gosto muito, é leve, sabe? É um filme gostoso. E depois também, aí já mais velha, né, porque é recente, eu assisti Sex Education, que é ótimo, super educativo, é literalmente educação sexual, fala muito sobre ISTs, conscientiza muito e também de uma forma super leve, de uma forma que eu acho assim que é bem democrática, dá para muitas pessoas assistirem, muitas idades, pessoas diferentes.
enfim, eu acho assim, eu já assisti, acho que eu assisti Sex Education, a primeira temporada, eu devia ter 18 ou 19 anos. E é super, eu gosto muito da série, eu até indico pra muita gente. E aceitação também, né? Ela mostra aceitação com naturalidade, concordo. Aceitação do corpo, trabalha várias questões. Da sexualidade do outro também, né? O Sim. respeito à sexualidade do outro, a sororidade também, eu achei incrível. Trabalha isso. várias questões. E livro, senhora? Então, eu fui influenciada pela nossa entrevistadora Foi mesmo. a ler Peça-me o que quiser. É, até nervoso falar, peça-me o que quiser, que dá um... Muito bom, recomendo também. Aí já vai pra outro grau, mais adulto. Sim. Mas, né? Chegando resolvendo o negócio Tem ali. que ter um pouco mais de maturidade pra ler. Mas, assim, é um livro muito bom. É um livro que a leitura prende também, que você quer descobrir depois. E que também mexe com várias questões lúdicas, né? E com clitóris também, inclusive. Eu gostei bastante. Júlia falando do filme, e me veio na cabeça, assim, porque lá em casa a gente sempre cresceu, apesar de ser do interior, ter aquela mente fechada, dentro de casa a gente sempre foi muito aberto pra muita coisa. Meus pais nunca foram do tipo de esconder coisas quando a gente perguntava, sempre foi. E eu lembro quando eu era criança, sabe o que eu assistia? Tipo, eu devia ter no máximo 10 anos. Eu ficava até tarde com a minha mãe pra assistir Uta Furacão. Que era, tipo, passava no prostíbulo. Maravilhoso. Presença de Anitta, sabe? Sim, perfeito falar disso. Exatamente. E aí eu fico assim, tipo, eu era muito novinha pra assistir isso. Mas acho que foi muito importante porque, tipo, apesar de eu ser uma criança, minha mãe não me escondeu isso. Não ficou, tipo, fantasiando uma coisa sobre, tipo, tratou com naturalidade. Exatamente, tratou com naturalidade. Eu acho que isso foi muito importante. Sim, pra você hoje conseguir explorar e ter uma mente mais aberta. Porque isso acontece mesmo quando a criança ali, a mãe não sabe lidar. E eu entendo também, né? O garoto vem e fala, mãe, o que é orgasmo? Ela vai falar, é uma palavra grega, entendeu? Não tem noção do que dizer. Então, tem a educação sexual, como a Júlia falou do Sex Education, é muito importante, a gente não tem. Então, o adulto também não sabe lidar com isso. Quanto mais naturalidade você tiver, eu tive uma pergunta de um rapaz que ele falou, tava assistindo o Big Brother na hora do beijo e eu não sabia o que fazer com meu filho de 9 anos de idade. E aí eu falei, naturalidade. Se você se assusta, ele vai se assustar. Entendeu? Então, ter o máximo de naturalidade possível para lidar com isso. Eu vou além, né? Eu vou voltar um pouco mais. 9,5 Semanas de Amor, foi uma época, o filme, né? Kim Basinger aqui, que foi assim. Você já viu? Não, né? Ah, então vamos ver juntas. Porque, assim, teve uma cena da comida em que abre-se uma geladeira, coloca-se uma mulher no chão vendada e tudo que tem na geladeira aquela pessoa usa para o ato sexual, do lúdico, da implementação da comida, sabe? Assim, pegar um morango, numa música, sabe, ambiente, aquilo depois virou um boom, sabe? De todo mundo querendo levar a venda, a música, e você vê a influência que isso traz, né? Agora eu vou trazer à tona um outro lado da influência, que é o 375... que eu já não sei mais o nome dele, que tem ódio. 365 dias. Isso. É a parte da influência ruim. Todo mundo aqui viu? Não. Assisti. Tá. Não viu? Vê pra tu ter ódio. Adonis, você vai puxar. Não, você vai puxar o carro. O que foi 365 dias pra você? Cara, falava-se muito na época do Crepúsculo, na época dos 50 Tons de Cinza, como podia muita gente estar aprendendo coisa errada, tinha esse tipo de papo. Mas é o clássico preconceito com o pré, né? Assim, é coisa normal. Mas o 365 é uma coisa diferente. Ele realmente ali, ele tem um culto ao abuso, que é uma parada que passa um pouco, passa bem do aceitável até. Ele romantiza o abuso. Ele romantiza, exato, ele romantiza o abuso, que eu acho que é a pior coisa possível, porque o que se falava, fazia-se muito isso com 50 Tons de Cinza, de falar, eu lembro de ouvir muita gente falar, de olha como tem tanta mulher feminista aprendendo a apanhar do marido. A temática assim levava ao preconceito, né? Exato. Mas o 365 é uma coisa diferente, porque aí você não tá nem falando num contexto desse, você tá falando de uma relação fisicamente abusiva muitas vezes. Psicológica, você tá falando de um sequestro, é uma coisa absolutamente agressiva, então não é o tipo de coisa que deveria se ver e se comentar do jeito que foi, porque a galera tava vangloriando o filme como, olha que parada foda, quanta gente que não postou falando que queria passar pela mesma coisa, sabe?
Então é uma parada complicada, uma parada bem pesada. Eu vi muita gente falando, a Netflix tem que tirar esse filme, a Netflix não sei o que. Gente, a gente tem que entender que filmes são feitos para trazer um debate. Acho que é super importante o debate que foi feito em cima desse filme. Acho que tinha que existir. Tanto que eu sou super a favor de continuar no Netflix, porque tem que existir esse debate. O que não pode é acontecer a romantização do jeito que foi, porque é muito absurdo, cara. A gente não vai nem entrar nos detalhes do filme, de quanto ele é ruim de roteiro e atores e essas coisas. Mas, tipo, entrar nesse debate do, cara, a gente não pode romantizar isso não pode, é igual você falou. Tinha mulheres falando, queria estar no lugar de fulano, que eu nem lembro o nome da personagem. Queria estar no lugar de fulano. Cara, não, você não queria, o cara tá te sequestrando. O cara tá te sequestrando, te estuprando. Vamos falar desse cérebro? O que você tá pensando? Que suficiência é essa que né? Exatamente. Você querer ser sequestrada por uma pessoa, Júlia, te influenciou de alguma maneira esse filme? Olha, eu não consegui assistir depois da metade do filme, porque eu achei muito ruim o roteiro. Realmente. É difícil de ver, né? É cansativo, é uma coisa muito assim, só mostra o sexual, mas não tem uma história envolvente. E além de tudo, eu acho que mancha a imagem do filme que vem trazer uma sexualidade, que vem trazer isso de uma forma saudável, sabe? Mancha muito, igual, tem vários filmes interessantes, igual eu já mencionei Sex Education, e assim, várias coisas na cultura pop interessantes para estimular a sexualidade de uma forma saudável, e esse tipo de filme mancha totalmente, porque é abusivo, é pesado, sabe? Eu fiquei enjoada também. Sim. É muito foda, mas eu acho importante o debate. É que nem, por exemplo, quem tá acostumado a assistir os filmes do Almodóvar. Você assiste lógico que eu não tô fazendo comparação porque não nem se compara o filme do Almodóvar. Mas existem assuntos extremamente pesados que você consegue trazer à tona sem ter essa romantização, entendeu? Então acho que foi foda por causa disso, tipo, o jeito que foi feito trouxe uma romantização muito grande porque não devia ser romantizado. Mas eu acho super importante o debate. Eu acho que, assim, faltou o filme mostrar a situação e o filme trazer a reflexão. Sim. Porque, assim, acaba que a gente, com uma mente adulta, a gente vê o filme de outra forma. Mas se pega uma pessoa no início da vida adulta ou ali na adolescência... Sem se conhecer, né? Sem saber quem é, ela acha que é aquilo que ela merece. Acho que aquilo é normal, que é ótimo, inclusive, porque o filme traz todo aquele abuso como uma coisa ótima. Mas eu acho que isso é muito de vivência também, Ju. Sim. Eu conheço pessoas mais velhas do que eu que fizeram esse comentário que o Adonis falou. Queria estar no lugar de fulana. Sim. Entendeu? Então é uma mente que a gente não consegue trabalhar e aí onde o debate é importante. Sim. De mostrar para aquelas pessoas que, cara, isso que ele fez foi um sequestro muito. O que ele tá fazendo com ela é estupro. Entendeu? Mas assim, eu acho que é muito questão de objetivo mesmo. Porque o filme tem esse efeito porque ele foi feito pra isso. Sim. Esse filme não tem discussão. Tem um paralelo, é engraçado que eu tô falando disso hoje. Tem um paralelo que dá pra fazer com Tropa de Elite. Tropa de Elite foi um filme pra mostrar o quê? Brutalidade policial. O que aconteceu? Definitivamente não foi objetivo. Você tinha um monte de gente repetindo aquelas frases como se fosse Vingadores, como se fosse super-herói, como se fosse uma coisa legal. E, porra, todo mundo fez isso em algum nível, a coisa pegou. A gente fica então é aquele negócio do Bob sem ser. Você faz um filme pra falar de brutalidade policial e você acaba tendo um monte de gente comemorando aquilo, porque ficou divertido, acabou que virou uma coisa meio, sei lá, mercenários, a ideia não era essa, e você teve que fazer um segundo filme para discutir isso mais profundamente, porque você não conseguiu comunicar o que você queria. Mas nesse filme não é o caso, esse filme ele simplesmente quer mostrar aquilo como uma coisa legal. É uma coisa que assim, você não tem que tirar ele do ar, você não tem que censurar de maneira nenhuma. Ele definitivamente não é censurável. Mas o problema é quando você promove ele, quando a discussão em cima dele é como algo positivo. Isso que é o surreal. É uma coisa assim, estimular essa fantasia na cabeça das pessoas que é completamente surreal. Mas aí nesse ponto eu também concordo com o que a Júlia falou, que tipo, ele teve um início, ele abriu um parêntese e não fechou. Porém, indo numa outra parêntese, a ideia, eu conheci o escritor do Tropa de Elite e a ideia já era ter um segundo para fechar. Tinha um propósito.
tinha um propósito, porque mostrar aquela ponta ali tinha um propósito maior, né? E por que a polícia ficou assim também? Então, o 365 não fecha o parêntese. Então, ele traz à tona várias questões, mas ele não fecha. Então, cabe a gente debater e cada vez mais falar. Eu vou mudar um pouco de assunto, porque já que a Bruna não assistiu, assista pra tu ficar igual a mim enjoada, não conseguir ver, né? Eu vou indo em cima do que você tá na mão, assim. Aí eu vou pro De Pernas pro Ar, porque eu quero ver a influência que o De Pernas pro Ar teve, que pegou uma massa no Brasil, né? O Sex and the City, ele era pontual, porque ele era num canal fechado, tinha que ter uma assinatura e tal. Não era todo mundo, ele não passava na Globo. Então, o De Pernas pro Ar foi um filme feito pela nossa cultura, dentro da nossa linguagem e tal, que funcionou muito para tirar da galera aquela questão do acessório, inclusive voltando em cima do Rabbit, né? Que é o mais famoso, não adianta. E aí, assim, te influenciou esse filme de alguma maneira, até porque a Ingrid é extremamente engraçada, né? Teve todo um lado também da comédia leve. E eu quero vocês também me dizendo se influenciou vocês de quererem abrir a mente para ter um acessório. Vai, deixa eu começar a contar. Tem uma história que eu acabei de lembrar aqui, muito engraçada. Eu vi esse filme, eu acho que eu tinha 16 anos, no cinema. Estava com um crushzinho no cinema, não sabíamos nada desse filme, primeiros encontros. Fui escolher um filme, tinha um filme nacional lá, De Pernas pro Ar, não vimos trailer, não vimos nada. Chegou na sala, sentei do lado do crush e começou o filme. Você, assim, na hora que você tá com o boy, assim, novinha, né? Fica vermelha, sem graça, você acha graça, mas no fundo eu morri de vergonha, mas foi ótimo. Eu, como eu era muito nova, obviamente, assim, a gente tem a ideia, né, foi me apresentado, eu acho que eu vi esse filme, inclusive, antes de ver Sex and the City, porque eu fui ver Sex and the City, assim, com quase 18 anos, eu acho, esse filme eu vi um pouco mais novo, então foi o primeiro contato que eu tive na cultura pop, com esse tipo de produto, até com esse entretenimento mais engraçado, trazendo mais pra esse lado mais engraçado. Mas teve sua influência, sim. Eu acho que é aquela mesma temática do que eu falei mais cedo do Sex and the City. Traz o prazer feminino para outra esfera que a gente quase não vê, né? Desmistifica um pouco isso. Porque o homem tem lá o pornô que ele assiste sempre, a gente não tem nada, assim, a gente consome outro tipo de conteúdo na maior parte do tempo. Então esses filmes, por mais que são comédias e tudo mais, tem uma temática muito importante. Esse filme veio, assim, uma boa hora. Sim, eu ia falar essa cultura. Veio, dei graças a Deus quando ele lançou, eu tinha 27, 28 anos, estava no auge do meu trabalho com sexualidade, e foi um boom não só de procura de acessórios específicos que apareciam no filme, como da procura de querer abrir sex shop, porque as pessoas achavam que ter um sex shop, inclusive meu sex shop, senhoras.com.br, pode procurar, as pessoas, boutique erótica, as pessoas achavam que abrir um sex shop e iam ficar milionárias e iam pra Nova York, entendeu? Eu escutava isso, não, quando é que vocês vão pra Nova York? Eu falei, ué, não é assim não, gente, isso é alvará, vocês já gostam de dar alvará, que não é assim não. E aí, não influenciou só dessa maneira. Vocês chegaram a ver na época do lançamento e influenciou vocês de alguma maneira, rapidamente, só pra gente fechar daqui a pouco? Com certeza, tipo, foi o que abriu minha mente, tipo, caraca, isso pode ser legal, entendeu? Abriu assim. Foi e você, Ju? Eu não cheguei a ver, eu quero ver agora que a Bruna fez uma boa propaganda. Ótimo, né? Então vocês vão trocar depois informação sobre os filmes. Te influenciou de alguma maneira? Você viu alguém sendo influenciado rapidamente? Assim, eu acho que eu vi esse filme muito depois. Mas eu acho que a parte mais legal dele é que é um filme que fala de sexualidade, mas ele é extremamente leve. É um filme passado de tarde, sabe? Então a parada que você pode botar até um público mais novo pra ver, porque não é um filme erótico, não tem nada de erotização. Uma coisa que até é tão leve que você mal percebe o que ela tá querendo falar. E é legal, porque você faz uma coisa que é tabu pra cacete e vira natural. Pra mim, o maior mérito é justamente isso. Sim. É uma comédia, uma coisa leve. Não tem por que você querer, sabe, pegar o pé de um filme desse que tá ensinando a mulher a tentar se conhecer mais. É só isso. Ele não é nada mais agressivo ou qualquer coisa do tipo. Eu super concordo. Isso, inclusive, foi a forma como a gente, quando conversou para fazer esse formato aqui de programa, foi trazer vários temas e falar abertamente com leveza e lhe mostrar que dá sim
para falar sobre sexo e sexualidade com leveza. E não só isso, vocês estão aí do outro lado, assistirem e ouvir sobre isso sem cair um pano, sabe? Sem cair um gelo no ambiente, porque fica desconfortável, né? Ouvir sobre sexo e sexualidade tem que ser natural como falar. Então ainda não é, eles não conversam. Então, acredito que o que a gente está puxando aqui é levar o máximo de informação de qualidade com leveza e mostrando o que é normal, porque todo mundo faz. Então, já que todo mundo não faz, vamos informar e para que seja de qualidade leve, né? Mas alguém tem alguma coisa para falar antes da gente fechar? Acho que é importante só resumir quais são as nossas indicações para quem tá vendo. Boa, hein? Você dá uma indicação para as pessoas que querem, só fechar. Para você que quer assistir, quer ter e consumir algum tipo de produto, seja ele livro, conto, série, enfim, filme. Bruna, qual é a sua indicação? Uma. Sex and the City, sem dúvidas. Sex and the City, sem dúvida. A série, vejam a série antes de ver os filmes, pelo amor de Deus. Isso, obrigada. A série. Verônica, concordo. Verônica. Vou puxar, amiga, não tem como. Vai ser a sua indicação. Peça-me o que quiser. Tá ótimo. Não vou indicar isso não, pode ficar tranquila. Júlia. Já que a Verônica indicou o Peça-me o que quiser, que eu também assino embaixo, eu vou indicar o Sex Education, ótimo, que é leve, muito bom. Adonis? Eu indico não assistir 365. Perfeito! Eu indico vocês lerem o meu livro, Luxúria Sigilosa, tá lá no Hotmart, tá? E olha que incrível, né? Você falou de uma temática pra ler, de assistir a uma temática, você outra, cada um aqui falou de uma. Ninguém falou da mesma. E olha como é que elas conversam e andam e nenhuma compete com a outra. Incrível, né? Ou seja, livros, contos, séries, filmes, tudo isso aqui para alimentar a sua mente com putaria, que é o que eu prego, tá? Esse aqui foi mais um. Na Hora H, o tema hoje foi a influência, né, da cultura pop e o sexo. Foi isso? Eu já não me lembrava. E eu tive aqui hoje com a Verônica, com a Júlia, com a Adonis e com a Bruna. Eu espero vocês pro próximo. Fiquem bem e até a próxima. Inscrevam no canal. Sempre bom.